professor André Moraes aqui para dar continuidade ao nosso quadro CPA Bizu com um assunto de progressão aritmética, hoje falando sobre termo médio e termos equidistantes. Fique aí, não sai daí, chama a vinheta. Antes de começar o nosso vídeo, eu peço você para que curta o nosso vídeo, inscreva-se no nosso canal, ative o sininho de notificações e comente esse vídeo e fique por dentro de tudo que postamos aqui no canal. Venha comigo, olha só, vamos falar agora sobre o termo médio de uma progressão aritmética. Que termo é esse, professor? É o termo obtido a partir da média aritmética dos termos que estão a uma mesma distância dele. Simples assim, calma aí, professor. Que bizarro, não é bizarro, é uma coisa muito simples. Veja só que facilidade. Escrevi aqui de forma genérica APA. Esse termo médio só vai rolar, só vai acontecer, só vamos obtê-lo a partir do segundo termo. Por quê, professor? Porque no primeiro termo não tem como calcular a média aritmética dos termos que estão à mesma distância do que ele, pois não existe ninguém que antecede o primeiro termo. Show de bola? Fácil, fácil, fácil. Então, a partir do segundo termo, o termo que nós chamamos de médio é a média aritmética dos termos que estão a uma mesma distância dele. Então, os termos que estão à mesma distância do segundo termo são o terceiro e o primeiro termo. Bizu para você, bizu agora, bisurado. Se você quer saber qual é o termo médio entre dois extremos, basta você pegar as posições desses termos, somá-los e dividi-lo por 2. O valor obtido é a posição do termo médio. Professor, não entendi essa parada, então venha comigo, olha só que interessante. O que foi falado? Se eu quero saber quem é o termo médio entre o primeiro e o terceiro termo, basta eu pegar as suas posições, a primeira posição com a terceira posição, soma-os da quarta posição, divida por 2 da segunda posição. É o termo que ocupa aquela posição, que é o termo médio. Gostou? Fica aí que tem muito mais surpresa para você. Rapidamente, só mais um exemplo. Quem é o termo médio? Aqui, ó, peguei o 4. Quem são os extremos do quarto? Ou do quarto termo? O quarto termo, eu posso fazer a seguinte ideia. O terceiro com o quinto termo é a média aritmética entre eles, olha que interessante, divido por 2, ou é o sexto termo somado com o segundo termo. Legal? Vou apagar aqui, fechado, ó, que é a mesma coisa do que o segundo termo mais o sexto termo dividido por 2, ou seja, a média aritmética entre eles, que vai dar esse termo que é o quarto. Veja, rapidamente, ó, a terceira posição somada com a quinta posição dá a oitava, dividido por 2 dá a quarta posição, que é a posição do termo que nós chamamos de termo médio. Fácil, fácil, vem comigo, olha só. Também, ó, a segunda posição adicionada com a sexta posição dá 8, dividido por 2 dá a quarta posição, que realmente é a posição do termo médio. Fica comigo, não sai daí. Coloquei um exemplo básico para a gente poder aqui destrinchar isso. Olha só que interessante. Se pararmos para prestarmos atenção, tomando premissa daqui de cima, quem é esse 10? Esse 10 é 7 mais 13 dividido por 2, ou seja, o segundo termo nesse exemplo, que é 10, realmente ele é a média aritmética de quem? Do primeiro mais o terceiro termo dividido por 2. Olha que interessante, agora estamos fazendo com os valores dos termos, ou seja, o valor que ocupa tal posição. E é verdade, dá 20 para 2, 10. Legal? Ah, professor, agora se eu quiser pegar o termo médio entre o terceiro termo, quem está à mesma distância do terceiro? Veja, 13 é igualzinho a quem?
Ó, 13 é igualzinho a 10 mais 16, ou seja, o segundo termo mais o quarto termo. Ó, 10 mais 16 para 2. Olha que interessante, viu? Também eu consigo fazer, olha só, o primeiro mais o quinto. Tá legal? Veja que interessante, é igualzinho ao primeiro mais o quinto termo, dividido por 2. Veja que o primeiro com o quinto, tá legal? Primeiro com o quinto estão à mesma distância de quem? Do terceiro, que é 13. Ó, tem duas unidades, ou dois termos para lá, perdão, e dois termos para cá. Veja também que o segundo termo adicionado ao quarto, tá? Dividido por 2, que a sua média aritmética também fornece o nosso terceiro termo. Isso tudo é igual ao terceiro termo. Gostaram? Venha comigo agora e vamos ver o que estamos falando de termos equidistantes. Veja, é a soma dos termos, tá? Equidistantes são iguais. A soma dos termos equidistantes são iguais. O que significa a palavra equidistante? Equi, mesmo, igual, distante, distância. Então, mesma distância. Os termos que estão à mesma distância, legal? A soma deles são iguais. Então, calma aí, professor. Significa dizer, quando eu pego o primeiro somado com o oitavo, ó, o primeiro somado com o oitavo é a mesma coisa do que o segundo somado com o sétimo? É verdade. Depois eu vou falar para você o porquê. Que também vai ser a mesma coisa do terceiro somado com o sexto? Sim, ó, o terceiro somado com o sexto. Por que isso, professor? Veja que interessante. Ou como eu identifico esses termos equidistantes? Simples assim, ó. Veja, a primeira posição somada com a oitava posição dá a nona posição. Então, os termos que estão equidistantes também, a soma de suas posições também tem que dar 9 para que a soma sejam iguais. Tá legal? Olha que legal. Ó, segundo com o sétimo também dá posição 9, dá a nona posição. Que legal! O primeiro mais o oitavo dá a nona posição, o segundo mais o sétimo também dá a nona posição, ou seja, esses termos estão equidistantes, então as suas somas são iguais. Esse é um bizu para você matar a questão sem precisar escrever esses termos em função da razão e do primeiro termo e depois montar um sistema. Então você não precisa fazer isso. Vamos fazer exemplos básicos para você entender o que estamos falando aqui. Legal? Não sai daí não, continua conosco. Propriedades. Agora são propriedades. Venha comigo, olha só. O terceiro somado com o sexto também fornece a nona posição, logo a soma desses termos são iguaizinhos os seus valores. Veja comigo, ó. Ainda tem mais aqui, ó, o quarto somado com o quinto também dá a nona posição. Opa, escrevi aqui somado com o quinto, também dá a nona posição. Veja que então todas essas somas, ou seja, a soma desses dois termos é igual à soma desses dois termos, que é igual à soma desses dois, que também será igual à soma desses dois. O que estamos falando? Os valores que ocupam essas posições, as somas são iguais. Pegaram a visão? Venha comigo, continua. Fiz um exemplo básico para a gente poder entender com mais facilidade. Vamos lá, ó. Os termos que estão a uma mesma distância, ou seja, equidistantes. Olha só que interessante. Se eu pegar o primeiro ali com o último, a soma dá quanto? Fala para mim, ó. 7 mais 28, a soma dá 35. É verdade? Fazer aqui embaixo a setinha para chamar a sua atenção. Olha que legal. 25 com mais 10 ou 10 mais 25 também deu 35. Gostou do bizu? Viu, ó? 10 mais 25 também dá 35. Somando esses com esses, ou seja, esses dois é igual à soma desses dois. Veja, vou voltar para cima. Olha aqui, ó. 13 com mais 22 também a soma dá 35. Igual a quem? Olha a soma desses dois. Olha a soma, olha aqui, olha aqui, olha aqui, olha aqui, ó. 16 mais 19 dá quanto? 16 mais 19 bateu quanto? 35. Entenderam a visão, gente? Todas essas somas dão quanto? 35. Todas elas. Veja,
Isso aqui é só para você entender a regrinha. Agora vamos fazer exemplos para você entender com mais facilidade essas duas ferramentas apresentadas para você. Fica comigo, não saia daí. Usando as ferramentas citadas, venha comigo e vamos fazer esse simples e belíssimo exemplo. Olha só, se os termos de uma PA, terceiro termo igual a 25, oitavo termo igual a 40, o 12º termo igualzinho a 52, o valor do sétimo termo é item A 35, item B 37, item C 39 e o item D 41. Marca para mim aí, dá pausa. Voltou? Venha comigo, que legal, olha só que bacana. Venha, vamos resolver isso aqui usando as ferramentas. Olha só que bacana. Vamos lá, ó. Eu sei que aqui está o terceiro termo. Lembra? A soma das posições deverão ser iguais. Olha só que interessante, ó. O terceiro somado com o 12º, ou seja, a terceira posição somada com a 12ª posição dá a 15ª posição. Show? Agora olha que bacana, que facilidade, meu amor. Olha pra cá, ó. O sétimo termo somado, o oitavo termo somado com a sétima posição, ou vou melhorar, a oitava posição somada com a sétima posição, deu quanto? Deu a 15ª posição. Então significa dizer, usando termos equidistantes, repetir duas vezes para você gravar e ficar dentro dos bizus que serão dados para vocês aqui no nosso canal. Não saia daí, curta o nosso vídeo, comente, envia para os seus amiguinhos e fala só que bacana. Olha o rapaz aqui, o professor André Moraes, passando esses bizus para gente. Dá essa moral pra gente. Vem pra cá, olha só que legal. Então significa dizer que o terceiro termo, né, adicionado ao 12º termo, isso é a mesma coisa do que o sétimo termo adicionado ao oitavo termo, e acabou a questão. Viu que interessante? Você não precisa ficar fazendo sistema, né? Não precisa, vou fazer sistema para eu poder resolver, achar a razão, achar o primeiro e depois achar o sétimo termo. Para com isso. Utilize essa ferramenta que é muito importante, chamado de termos equidistantes. Então vamos acabar de fazer essa questão. Quem é o terceiro termo? 25. Quem é o 12º termo? 52. Quem é o sétimo termo? Não sei, é o que eu quero encontrar, o que queremos encontrar. Somado com o oitavo termo, que é 40. Somando esses dois valores, lembra? As somas são iguais, isso vai bater 77, é isso daí, né? 77 é igualzinho ao sétimo termo mais 40. Opa, passando para o outro lado 40, cuidado com essas técnicas aqui, tá? Não muda de sinal, muda a operação matemática. Está adicionando, a operação inversa é subtração. Então ficou 77 menos 40, você já sabe o valor. Você já sabe quanto é que vale 37. Isso bate o sétimo termo e aqui está a informação pedida e o gabarito é item B. Para você, meus queridos concurseiros, macete, ferramentas, isso é muito importante. Legal? Agora vamos fazer uma questão que caiu nesse ano na EA 2022, para ingresso 2022, a prova 2, ou seja, barra 2. Olha que questão interessante. Aconteceu algumas semanas passadas, olha só, ou a semana passada, se eu não me engano. Eu acho que foi isso. Vem cá, olha só. Em uma progressão aritmética, em uma PA, o primeiro termo somado com o 10º termo dá 50. O quinto termo é igual a 23. Aí ele pergunta para mim e para você. A razão dessa sequência é, vamos usar duas ferramentas. Uma citada hoje, que é o termo e os termos equidistantes, e o termo geral. Mataremos essa questão assim, ó, brincando. Quer ver? Olha que interessante, vamos analisar. Ele já está somando a primeira posição com a 10ª posição. Isso gera para a gente a 11ª posição. Agora veja, se eu tenho a 5ª posição, qual é o termo que é a mesma distância ou é equidistante à 5ª posição, ao 5º termo? Veja comigo, é o 6º. Então eu consigo escrever essa relação, ó. O primeiro com mais o 10º
é igualzinho ao quinto adicionado ao sexto. Vamos provar, vamos testar para ver se é isso mesmo? Olha só. A primeira posição adicionada à 10ª posição dá a 11ª posição. Que bacana, professor! A quinta posição adicionada à 6ª posição também dá a 11ª posição. Olha que bacana! Então, realmente essa soma ou essas somas são iguaizinhas. Que bacana, professor! Mas eu vou encontrar o sexto termo. Ele não pediu o sexto termo. Ele não pediu. Calma, meu amor, vamos usar o termo geral. Legal? Mas calma, devagarzinho. Vamos lá então. Ó. Quem é a soma do 10º mais o primeiro termo? É 50. Legal? Quem é o quinto termo? É 23. Olha, quem é o sexto? Eu não sei. Mas para que estamos encontrando o sexto? Você já vai ver por que estamos encontrando o sexto termo. Então, fazendo agora a inversa das operações, está adicionando vezes subtraindo, isso é igual ao sexto termo. Fazendo essa subtração dá 27, né? 50 tirando 23 dá 27, isso é igual ao sexto termo. Está aqui, então, o sexto termo encontrado. Por que o senhor fez isso, professor? Para ficar muito mais fácil para a gente correlacionar agora o termo geral entre o quinto e o sexto termo. O quinto está aqui e o sexto termo está aqui. Então, vamos usar agora o termo geral. Olha que facilidade. Vou até escrever aqui, tá? Termo para você, ó. Geral da PA, ó. Termo geral da PA. O que dá o termo geral dessa PA para a gente? Olha só. Significa dizer que eu posso escrever um termo qualquer em função de um termo inferior a ele, ou seja, a posição. Um termo de ordem superior ou de posição superior, eu consigo escrevê-lo dependendo de um outro termo de ordem ou de posição inferior a ele. Veja que interessante. Então, eu consigo escrever o sexto termo dependendo do quinto termo. E veja aquela relação do vídeo lá da parte 1 da nossa progressão aritmética. Veja só, o quinto termo adicionado à razão, eu chego ao sexto termo. Então, vamos escrever isso, olha só. O quinto termo adicionado à razão, eu chego ao sexto termo. Bizu para você, vou recordar, hein? Amor, olha só, do fundo do coração. Então, veja, toda vez que eu quero escrever um termo em função de outro, de ordem inferior a ele ou de posição inferior, eu sempre faço subtração, ó. A posição superior menos a posição inferior é a quantidade de vezes que eu somo a razão ao termo inferior. Beleza? Ou de ordem inferior. Acabou a questão, galera. Quem é o sexto termo? 27. Quem é o quinto termo? 23. Mais a razão. Qual o valor que eu somo 23 que vai dar 27? 4. Então, a nossa razão só pode ser igual a 4 e é justamente o que a questão nos pediu. E o gabarito item C, galera. Olha só que interessante. Gostou desse vídeo? Curta, se inscreva se você não for inscrito no nosso canal, ative o sininho de notificações para você ficar por dentro de tudo que postarmos aqui. E muito obrigado por vocês que ficaram até agora nesse vídeo comigo aqui, estudando sobre esse assunto maravilhoso. Um beijo no coração e até o nosso próximo vídeo, galera. Fui!